Olá pessoal, tudo bem? Muito bom estarmos juntos novamente para um cafezinho e um cafezinho que reflete na vida à luz da Palavra de Deus. Deixa eu contar para vocês uma experiência minha, na verdade algumas, né? Eu tive algumas experiências em que eu me encontrei em um lugar ouvindo histórias de outras pessoas que tinham tido encontros com Deus. E foi no começo da minha caminhada nessa vida de igreja, e eu ainda não era pastor, não era nem casado, e eu me lembro de uma ocasião especial que o camarada contou uma história, a história da vida dele e um momento dramático de conversão em que ele deixava o mundo do crime, as drogas e se entregava nas mãos do Salvador, uma coisa lindíssima. Eu me lembro que eu fiquei olhando para aquela situação e ouvindo aquela história e dizendo, meu Deus, que experiência fantástica! E qual seria a experiência que eu viria a ter algum dia para contar, para impressionar as pessoas, para, quem sabe, cativar o coração delas. E durante outros episódios em que eu ouvia outras histórias de pessoas narrando a forma dramática e decisiva em que Cristo lhes havia encontrado, eu tive esse mesmo sentimento de dizer, nossa, que linda a história dele, a história dela, o testemunho desse e daquele, mas e o meu testemunho e a minha história? Quero ler para vocês um momento em que o apóstolo Paulo fala sobre isso. Quando ele escreve aos cristãos da cidade grega de Corinto, olha o que é que ele fala a respeito da ressurreição de Cristo e de como Cristo ressurreto aparece a algumas pessoas. Ele diz assim, eu vou ler a partir do verso 6, ele está contando as formas como Cristo e os momentos em que Cristo ressurreto apareceu a discípulos. E no verso 6 do capítulo 15, Paulo diz, depois disso ele apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois ele apareceu também a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo. Essa questão de ter sido fora de tempo é porque ele apareceu a todos os discípulos enquanto ressurreto, foi assunto aos céus e ao apóstolo Paulo ele aparece depois disso, numa visão na estrada de Damasco. Mas Paulo diz assim, o que outros viram, o que outros experimentaram, eu também experimentei. E aí isso me ajudou a elaborar melhor esse questionamento que eu sempre tive de olhar para as histórias dos outros e dizer, mas puxa, que história linda, será que a minha história é tão linda como essa? E Paulo está dizendo aqui o seguinte, olha, a experiência que outros tiveram, eu também tive. A minha foi diferente da deles, mas em essência foi o mesmo Cristo que apareceu. Muito importante nós ouvirmos histórias de pessoas que tiveram conversões dramáticas, isso nos inspira, nos desafia, nos motiva a continuar na caminhada, nos deixa encantados com a graça e a misericórdia de Deus por aquela pessoa, mas ao mesmo tempo isso também precisa cativar o meu e o seu coração para a seguinte pergunta, e é uma pergunta que se faz aos céus. Deus, quais são as minhas experiências contigo? O que eu teria para contar para alguém, para os meus amigos, colegas de trabalho, para os meus filhos, eventualmente? Fica essa pergunta para você agora. Você tem histórias pessoais para contar de como você seria capaz de pontuar em momentos da sua jornada aqueles locais e aqueles tempos em que Deus se revelou para você, seja numa providência de algum momento, seja num livramento, seja numa palavra que você ouviu ou leu e que te chamou muito a atenção. Ao longo dos anos, nós precisamos acumular essas experiências, são esses contatos inequívocos com a presença do Eterno no nosso dia a dia que nos fortalecem. Paulo sabia que Jesus havia aparecido para tantos outros discípulos e habitantes da Galileia, mas ele também foi rápido em dizer, eu também tive uma experiência transformadora. Pergunte-se se você já teve a sua, se não, dobre seus joelhos, se ponha diante do Senhor e diga, Deus, que o Senhor faça parte de maneira vivencial da minha vida e que eu possa ter experiências para contar. Que Deus te abençoe e te dê um dia especial em nome de Jesus. Amém.